Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos, bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um trabalho. Centro Espírita Se Ama é uma casa de muito amor, muito carinho, é uma casa kardecista e nós sabemos, sim, que os espíritos dos animais que estão em evolução precisam de tratamento, sim. Além do nosso amor e carinho, eles precisam também do tratamento espiritual para o equilíbrio do corpo físico em caso de alguma comorbidade. E todos nós aqui amamos os animais, estamos aqui por eles, para eles, aprendemos na evolução que temos a responsabilidade de cuidar deles, da natureza, de nos entendermos com todas as espécies do planeta, porque essa é a nossa função, enquanto espíritos em evolução, para atingirmos a angelitude. Os anjos e arcanjos, assim como sabemos pelo plano espiritual, cuidam do universo, cuidam da criação de Deus, auxiliam na harmonização e no equilíbrio de todas essas forças e todos esses processos. Nós estamos em fase de treinamento. Então, por isso que a gente tem que sempre buscar amar um ao outro, mesmo que isso seja difícil, mas praticando a gente acaba automatizando esse processo e amar a todas as diferenças, tanto da nossa espécie humana, quanto de todas as espécies que vêm nas fases anteriores. Os animais são uma fase espiritual anterior à fase de humanidade, levam milhões de anos até chegarem à fase de humanidade, mas precisam sim, com o nosso auxílio, não só acelerarem esse processo, como fazer esse processo com amor. Então, todo o nosso trabalho que nós fazemos aqui é por amor e é com muito amor. Você que está em casa recebe o mesmo tratamento que se você estivesse aqui conosco. Aqui a sala está repleta de tutores com seus queridos filhos do coração e posteriormente vão às câmaras de passe para o tratamento. Em casa, faz todo o preparo, tanto o seu quanto do seu animalzinho e do seu lar, para que a sua casa se transforme numa câmara de passe. E aí, posteriormente, os espíritos de luz vão até seu lar, muitos já estão posicionados e fazem o tratamento como se você estivesse aqui. Para isso, a gente recomenda você em casa, em especial, que entre no nosso site, aseama.org.br, procure a área de tratamento à distância, preencha a fichinha, você vai receber os protocolos, as recomendações de preparo. A gente sempre destaca que é aquela dieta, né, evitar carne vermelha, carne branca, peixe, os embutidos, não fumar, não ingerir bebidas alcoólicas, em especial nesse período de tratamento do seu querido, para que você, como doador de amor e de energia ao seu querido filho do coração, possa auxiliar a equipe espiritual para que o tratamento dele seja mais completo. Também recomendamos que você deixe a água identificada tanto para o seu animalzinho quanto para você. Se forem vários tutores no seu lar e vários animaizinhos, uma garrafinha para cada um, aí essa água você vai administrar de 2 a 4 vezes ao dia. É uma medicação fluídica, é uma água que tem uma energia especial para aquela semana de tratamento. Na semana seguinte, você refaz o tratamento com novas águas e vai assim constantemente até chegar à harmonização e a cura, e o que é o que a gente deseja. Também faça o Evangelho no Lar pelo menos uma vez por semana para manter o seu ambiente psíquico, emocional, espiritual do seu lar sempre em comunhão com a equipe espiritual. Se quiser fazer mais vezes a semana ou até várias vezes ao dia, não há contraindicações ao Evangelho. Fazer o Evangelho é fortalecer essa conexão com a equipe espiritual. E aí a equipe espiritual tem mais facilidade de ir quando você precisa e encontra menos dificuldades na hora de fazer o tratamento no seu lar. E por último, não deixe de ir ao seu médico veterinário, levando o seu animalzinho. O que ele já tem no corpo físico, você vai tratar com a medicina que temos aqui no plano físico. Seu médico veterinário vai indicar medicações, procedimentos, exames. Faça todos de acordo e faça também o tratamento espiritual. As duas coisas caminham em conjunto para a melhoria e para a satisfação nossa, né, de poder estar ajudando vocês e vocês mais ainda de verem a cura e a harmonização dos seus queridos filhos do coração. Por último, eu destaco que você que está na internet, pode ser que as pessoas, durante a transmissão, postem mensagens. Eu mesmo uma vez assisti uma transmissão
e vinham carinhas bonitinhas, algumas nem tanto, alguns elogios. Mas existem pessoas que se aproveitam desse momento para pedir recursos, dinheiro, ração, contam histórias que estão em extrema dificuldades. Nós não sabemos se isso é verdade ou não. Nós, de boa fé, acreditamos que se uma pessoa pede por dificuldade, é porque ela pode estar num momento de angústia e de desespero. Porém, nós já tivemos notícia de que muitas pessoas fizeram transferências de dinheiro, Pix, e não era verdade. Então, nós não recomendamos que você, principalmente que está em casa, doe dinheiro para ninguém que peça durante a transmissão. Peça para que a pessoa, se ela vier te procurar no particular, como às vezes acontece, peça para que a pessoa entre em contato conosco pelo site, aceama.org.br, vai lá no Fale Conosco, exponha a sua situação, a gente vai auxiliar naquilo que for possível. Nós nunca negamos auxílio a ninguém, podemos encaminhar, ajudar naquilo que for necessário, mas não recomendamos que vocês façam transferências ou façam qualquer pagamento a qualquer pessoa que venha pedir. Caso você se sinta tocado e queira fazê-lo, é uma coisa de responsabilidade sua. Então, nós nos isentamos disso porque esse espaço que nós abrimos, muitas pessoas acabam entrando e a gente, como eu disse a vocês, não sabemos se são todas de boa fé ou não. Então, fica dado esse recado de não recomendar que vocês façam nenhum auxílio direto a alguém que peça, mas peça para que entre em contato conosco. E qualquer dúvida que ficou, quanto ao tratamento, quanto ao preparo, entre no Fale Conosco lá no nosso site e coloca lá, olha, não entendi nada do que é o tratamento, não entendi nada, e rapidamente você vai ser orientado no que for necessário. E agora vamos começar o nosso tratamento, que é sempre com oração de Francisco de Assis, em forma de canção. Vocês em casa podem também fechar os olhos físicos, como eu já peço para os nossos queridos que estão aqui presencialmente, e vamos à oração de Francisco de Assis. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus, e sempre fazemos uma breve palestra. Estamos fazendo estudo do Livro dos Espíritos. Como vocês sabem, é um livro com muitas perguntas sobre praticamente tudo que a espiritualidade, a princípio, veio até o Kardec contar do que nós precisamos saber para termos uma evolução com mais inteligência, com mais raciocínio, com mais assertividade. E vocês sabem que o Kardec, ele era um pedagogo, ele era um educador, então ele fez o que a gente pode dizer assim, ele cercou completamente cada assunto com inúmeras perguntas, algumas perguntas, inclusive, depois de compiladas, se vocês forem ver, parecem até meio repetitivas, mas na verdade ele sempre procurou ter uma ótica de abordagem completa. Então, para qualquer pequena dúvida que poderia surgir a partir daquele assunto,
Na sequência tem uma pergunta fazendo um fechamento daquilo. Então, muitas das coisas que o Kardec às vezes pergunta que podem parecer redundantes, se você observar, tem algumas pequenas diferenças. Ele queria que cada assunto que fosse compilado e a partir daí estudado, não tivessem muitas dúvidas e não suscitasse a quem estudasse: ah, mas olha, não questionaram sobre isso ou sobre aquilo. Então Kardec foi muito conciso e ele foi muito rico na sua maneira de entender que era necessário que a espiritualidade respondesse da melhor forma possível tudo que era relacionado a cada assunto. E hoje nós vamos falar da origem e a natureza dos espíritos. Nos estudos anteriores nós falamos do corpo físico, né, nas palestras imediatamente anteriores a essa. Hoje nós vamos falar da natureza dos espíritos, né, como se formam os espíritos ou as dúvidas que haviam naquele momento. Sempre lembrando que a espiritualidade superior explicava o que era possível dentro do que se tinha de ciência e de conhecimento daquela época. Nós falamos que Kardec, quando fez o Livro dos Espíritos, compilou, fez as perguntas, foi há uns 150 anos atrás, um pouco mais do que isso. Ou seja, naquela época que se sabia de ciência, como várias perguntas que nós já vimos anteriormente em outras palestras, foi o que a espiritualidade respondeu de acordo com o que era possível ter aquele entendimento. Mas sempre deixou a porta aberta e outras descobertas e outros conhecimentos viriam posteriormente. Então as respostas são praticamente bem precisas para aquele momento, mas sempre com aquela ideia de que o horizonte não termina ali. Ou seja, há muito mais a conhecer e há muito mais a se perceber, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista espiritual. Então, das perguntas 76 a 83, o Kardec pergunta, em uma das perguntas, a definição de espíritos. Então, a espiritualidade superior diz que são seres inteligentes da criação. Então, é a parte inteligente da criação, né? São seres que vão além da parte material. Pergunta o Kardec, posteriormente, se são partes de Deus. E aí a espiritualidade diz que não são partes de Deus, são criações de Deus. Nós somos filhos de Deus. É como assim, você tem parte do seu pai, parte da sua mãe, mas você é um ser único. Então nós somos únicos, somos criados com partes divinas, mas nós não somos parte de Deus, nós somos uma criação dele. Ele pergunta se nós tivermos algum início, nós somos eternos, se os espíritos são eternos. E como nós já dissemos anteriormente, Deus é eterno. Até onde nós entendemos, Deus sempre existiu. Não há começo nem fim. Até o que nós sabemos, sempre houve Deus. E os espíritos foram criados por Deus. Porém, nós sabemos que nós somos eternos, nesse sentido, que somos imortais. Então Deus nos cria como espírito, porém, nós não teremos um fim, que é uma das perguntas que posteriormente o Kardec faz. Ele quer saber se o espírito é um elemento inteligente, diferente do corpo. Como nós já vimos anteriormente, o corpo é um veículo para a instrução pedagógica do espírito, qualquer corpo físico, e o espírito é a parte inteligente, criado por Deus, que vai acumulando esse conhecimento à medida que vai tendo as experiências do plano espiritual e no plano físico. E ele quer saber também, Kardec, na pergunta 80, já se a criação dos espíritos é permanente. E até onde sabemos, Deus continua criando os espíritos constantemente. Ou seja, até esse momento que nós estamos conversando, Deus vai criando espíritos. E vão entrando no universo físico para o aprendizado, assim como nós continuamos no aprendizado, chegando à angelitude. Até como nós conseguimos compreender, é como se fosse uma cadeia natural de evolução. Ele pergunta se os espíritos são imateriais. Aí a espiritualidade superior diz que os espíritos não são imateriais, eles são incorpóreos. Ou seja, eles não têm um corpo. A não ser, claro, o espírito encarnado, que aí ele tem um corpo físico. Mas o espírito, quando criado, ele é criado
de alguma matéria que a gente não tem entendimento e conhecimento. Ou seja, porque Deus cria os espíritos e qual a matéria que de que forma isso é feito, isso ainda é um mistério para nós. E veja, o que o Kardec consegue perceber da espiritualidade superior é o seguinte: Deus é eterno, os espíritos são criados, têm um princípio, não tem mais fim. O universo físico serve para que a gente possa entrar no universo físico, desde as partículas atômicas até a matéria mais essencial, o reino mineral, vegetal, animal, o reino hominal, como assim nós podemos dizer, e até chegar à angelitude. A única diferença nossa para os anjos e arcanjos é que eles foram criados primeiro. Então, eles fizeram esse caminho já antes de nós. Assim como nós, hoje estamos na fase de humanidade, já fizemos toda uma trajetória que muitos espíritos que estão hoje entrando na área atômica, começando a ter primeiro contato com a matéria, estão tendo. Um dia que eles chegarem à fase de humanidade como nós provavelmente estaremos na fase de angelitude, auxiliando esses para que eles possam evoluir. Assim como nós temos, como exercício de poder angélico e de treinamento, como eu disse anteriormente, do entendimento do que é espiritualidade, auxiliar e se harmonizar com a nossa espécie e com as espécies anteriores. Por isso que a gente diz, é necessário ter o respeito total à vida, a qualquer forma de vida. Tudo são espíritos em formas diferentes de corpos e animados de formas diferentes, tendo experiências diferentes. Então, há um inseto, um animalzinho ou um animal maior, são como crianças em diferentes séries do ensino fundamental. Então, eu não posso dizer que aquele inseto não serve para nada. Não, aquele espírito está tendo uma experiência física de entendimento aonde é possível ele absorver aquele entendimento. Posteriormente, ele vai evoluir até chegar à fase de humanidade e da fase de humanidade à angelitude. Então, não há nada de errado em nenhum de nós perceber que nós já ocupamos corpos de animais, ou de vegetais, ou até de mineral. É uma ordem natural de conhecimento e entendimento do espírito. Enquanto espírito, nós somos muito maior do que uma vida física ou de um planeta só, de um sistema solar. Nós temos todo o cosmos à nossa disposição para nós podermos aprender e absorver conhecimento e interagir positivamente com ele. Porém, hoje nós estamos nessa fase, na fase humana, no planeta Terra. Então, cabe a nós aproveitarmos ao máximo esse conhecimento, esse entendimento, para que a gente vá, no futuro, a outros orbes e fazer outras obras. Então, o importante é que a gente se acostume, desde sempre, a agir com misericórdia, com amor, com carinho, com caridade, porque Jesus nos disse já a lição principal. Não importa você ter todo o conhecimento do universo ou todo o conhecimento científico. Isso pode servir para você ter uma extensão maior de compreensão intelectual de como as coisas funcionam, como Deus criou isso, um conhecimento maior de Deus. Mas o principal é o amor. O amor, sim, é essa energia, esse sentimento que faz a ligação com todos os seres. Com amor, a gente ama espécies diferentes, como nós temos os nossos queridos filhos do coração. Por amor, a gente ama e se entende com pessoas diferentes, de diferentes geografias, etnias, idiomas. Por quê? Porque o amor nos une enquanto espíritos fraternos. Se Deus criou todos nós enquanto espíritos, então todos nós criados por Deus, que é nosso pai e nossa mãe, somos irmãos. Então, é uma lógica natural. Mesmo que a gente não goste, às vezes, do indivíduo ao lado, ou do outro, ou do parente especificamente, aquilo são situações efêmeras de entendimento da nossa personalidade, do nosso temperamento naquele momento. São aprendizados. Mas, no fundo, somos todos espíritos em diferentes fases do aprendizado e do desenvolvimento, uns auxiliando aos outros a chegarmos cada vez mais rápido à angelitude. E como Jesus deixou aberto esse caminho através do amor e através da misericórdia, é essa prática que o Espiritismo nos convida. Vamos nos amar, mas vamos nos instruir também. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente ouvir a respeito, mais a gente raciocina e entende.
É aquela ideia da fé raciocinada. Eu tenho fé, eu acredito, mas eu entendo o que está acontecendo. Há uma ciência por trás disso, e de fato há. Então, tudo que nós precisamos e queremos saber sobre a natureza dos espíritos, sobre Deus e sobre o universo e como Ele criou e por que o criou, nós um dia saberemos. Nesse momento, não tem como nós entendermos tudo, porque nós estamos muito circunscritos aos nossos 5 sentidos. Como a gente diz, a gente vê, ouve, sente, tem o paladar, né, tem o aroma, mas isso não é o suficiente para a gente perceber todo o cosmos, todo o universo, né, toda a extensão do espaço sideral. Isso vai precisar que a gente desenvolva novos sentidos, é uma coisa que gradativamente a gente vai fazer, para a gente chegar à angelitude e perceber muito mais além do que o que a gente percebe hoje. Mas sabendo o que sabemos hoje, nós já temos as ferramentas necessárias para a nossa evolução. É praticar o amor, a caridade, a tolerância, a paciência, que nem sempre são fáceis, a gente sabe, mas toda hora a gente tem alguma situação que nos convida a trabalhar nesse sentido. Então, assim, as oportunidades estão aí. Vamos aproveitá-las, vamos aproveitar a nossa encarnação para a gente evoluir através apenas do nosso contato social e do nosso contato com toda a natureza que a gente tiver a oportunidade. E vamos já fazer isso agora mesmo, fechando os olhos físicos. A gente sabe que a vibração de amor, o desejo e a intenção de poder emanar uma energia positiva a quem precisar é também uma forma de caridade. Você em casa também, nós convidamos você a fechar os olhos físicos. E vamos então fazer uma vibração para que Deus, Jesus Cristo, Francisco de Assis, toda a equipe espiritual da SEAMA, todas as equipes celestes possam captar essa energia de emanação de amor, de tolerância, de paz, de harmonia, que nós, nesse momento do nosso coração, oferecemos para que essa energia toda possa cobrir o nosso planeta, ela possa servir como um bálsamo a todos os espíritos, encarnados e desencarnados, em todas as espécies que estiverem, em todos os planos que estiverem, desde os mais umbralinos até os mais celestes, que possam receber essa luz e que possam se regozijar com elas em harmonia, em paz, em felicidade. Que assim seja, graças a Deus. Você em casa, muito obrigado por ter acompanhado o nosso tratamento até agora. E não esqueça que os próximos 15 minutos no final da transmissão são muito importantes, que é a hora que a equipe espiritual faz o tratamento aí com você. Então fique em oração, fique em reflexão e até a próxima semana. Muito obrigado.